começar a palestra sobre o Agile Cruz. Meu nome é Ramon, para quem não me conhece. Eu sou responsável pela Objeto Maringá. E junto com o Marcelo e João César, pessoal, a gente vai querer apresentar um pouco da nossa história, né? Como que o nosso processo de desenvolvimento, que apesar de equipe grande que a gente tem, né, a gente ainda considera ágil. Então, a gente vai contar como que a gente chegou a essa conclusão de que a gente é ágil. Bom, lá atrás, quando começou o Objeto Maringá, a gente não tinha claro como que a gente ia trabalhar. A gente não sabia exatamente qual processo a gente ia adotar, mas a gente tinha, claro, uma atitude que a gente queria ter. Como o Heitor falou hoje na apresentação, para a gente ser considerado ágil, o que vale é a atitude, o que vale são as pessoas. Então a gente resolveu vestir essa carapuça lá atrás, no começo, e a atitude era de reagir o mais rápido possível, né? Ser o melhor, dar o nosso melhor o tempo inteiro. E também tinham as demandas da empresa. São essas premissas, né? O que a gente assumiu como verdade é que a gente não podia parar nunca aqui em Maringá. Não podia ter ninguém olhando para o teto. Podia estar trabalhando em qualquer outra coisa, atendendo o cliente, fazendo cleaner, qualquer coisa, mas parar não podia. A gente precisava ser escalável. Se a gente tivesse demandas grandes, vamos colocar mais 10, 15, 20 desenvolvedores, a gente tinha que ter um processo que suportasse isso. Né? E a gente não podia ter também super-heróis. Que isso, pena para quem é o super-herói, né? Aquele cara que manja tudo daquele módulo, é o cara que sabe tudo do sistema. Esse cara nunca mais sai de férias. Né? Esse cara se acaba de trabalhar o tempo todo. Então a partir dessas premissas, a gente começou a desenvolver os nossos valores. Essas premissas, elas são ainda hoje colocadas sempre à prova. Qualquer mudança de processo, a gente faz sempre essas perguntas, se a mudança que a gente está fazendo, ela garante essas três premissas, que não tenha parada, que a gente é escalável e que não dependa somente de uma pessoa. A gente fala, não temos super-heróis, não significa que as pessoas da nossa equipe não são muito boas, são excelentes, mas eu não posso depender de um desenvolvimento ou qualquer ponto Bom, os valores então que a gente começou a desenvolver, o primeiro deles, a gente estava pensando na metodologia ágil, né? Então a gente já tinha claro o círculo virtuoso do mundo ágil, e a gente queria aplicar isso na sua plenitude. A gente já vai mostrar o que é o ciclo virtuoso ágil, que a gente chama. Como outro valor, a gente tinha bem claro que a gente tinha que ter uma disciplina alta. Isso o Heitor falou um pouquinho, que é um dos mitos do mundo ágil, onde você não tem disciplina nenhuma. Na realidade é bem ao contrário. No mundo ágil você precisa ter uma disciplina fortíssima. O que você não pode ter é uma série de processos, certo? Você tem que ser a disciplina em poucas coisas. Então a nossa disciplina, sim, ela é alta, mas somente com o que está visível. Ou seja, todo o nosso processo, todos os valores, eles estão impressos na parede e a equipe, ela tem que conhecer, ela é cobrada por aquilo que está impresso na parede. Vem um e-mail falando tal coisa, está escrito no manual que deve ser feito assim, assim, assado, não vale. A gente não cobra. Cobramos somente o que está na parede. A gente também tinha um compromisso da empresa, né, principalmente da nossa parte, como gestão, que a gente sabe que não é raro as empresas viverem num cabo de guerra com as pessoas que trabalham na empresa. Esse cabo de guerra é aquele que a empresa tenta tirar o máximo possível do funcionário, pagando o mínimo, né, dando por otimização, né, as mínimas condições possíveis, né, e do lado de lá, do cabo de guerra, fica daí o desenvolvedor, o funcionário, tentando fazer o mínimo e ganhando o máximo. Então é como se cada um estivesse remando com um lado no barco. A gente tenta então romper esse cabo de guerra. A gente fala que a nossa postura é sempre de dar o melhor o tempo inteiro, tirar as pedras do caminho de quem está trabalhando com a gente e
dar o nosso melhor tempo inteiro. E por conta disso, aí a gente pode chegar para qualquer um e falar, eu estou dando o meu melhor, e você? Entendeu? E a gente cobra essa postura de todos. Então é um compromisso da empresa com a qualidade técnica, ou seja, mais vale a qualidade do que o prazo, mais vale você entregar bem feito alguma coisa do que entregar muita coisa mal feita. E é um compromisso da empresa em mudar sempre e logo. Ou seja, surgiu uma sugestão de alguma mudança, essa mudança ela mostrou-se viável, quando que muda? Surgiu de manhã, muda à tarde. Certo? Esse é um compromisso, a gente não precisa ficar testando, ficar validando se vai dar certo ou não, muda-se. Se não der certo, volta. O negócio é você responder muito rápido. Ser ágil é isso, é responder rápido. Não significa acertar sempre, não significa ser mais rápido, mas sim ter uma postura de mudança. Por fim, também, mas não menos importante, temos como valor divertir-se, certo? O que é a diversão? A nossa equipe ela tem que estar motivada suficientemente para que o trabalho dela seja feito como se fosse uma diversão, com prazer, certo? E a gente procura fomentar isso através de dojos, simpósio, mega eventos, churrascos, celebrações e etc. Porque você tem que fazer parte da equipe. Então a diversão ela é fundamental. Aí o quadro, então, dos valores que a gente acredita, né, o ciclo virtuoso do desenvolvimento ágil. Não vamos ficar lendo aqui, esse material a gente disponibiliza para vocês depois, se vocês quiserem, mas a ideia tem ali no centro vermelho, o TDD, né, ele dispara o defect, né, produz um design simples, que permite o TDD, e aí já começa o ciclo virtuoso. Todas essas caixinhas aqui são fundamentais para o desenvolvimento ágil. Esse diagrama está impresso numa das paredes lá da UGEF e a gente fala, qualquer pessoa que for entrar para a equipe, ela tem que acreditar em tudo isso. Da mesma forma que nós acreditamos. Exatamente. Bom, a linha do tempo, como é que a gente vai fazer essa apresentação? A gente dividiu em 2 períodos. O primeiro período é o pré-projeto de Maringá. O projeto de AEM. O projeto de AEM, que é de 8 anos para cá, foi quando a UFChef começou a ter contato com metodologias ágeis, né? E, bom, aqui estão espalhados, né? Tem um projeto da TIM, do Nodário falou hoje de manhã, XP Brasil, que o Klaus organizou, o projeto da Globosat, que eu trabalhei, que a gente saiu de Rugby, começamos como Rugby, terminamos como XP, foi bem legal. A gente aplicou Scrum, né, durante esses anos todos, né? Também teve o projeto da Globosat, que foi puramente XP. Bom, isso aqui é só para vocês terem uma ideia do nosso background, né? E a gente vai começar a contar a nossa história a partir do ano 1 do Objeto Maringá, o primeiro ano de existência. Então, ano de 2010, ano 1, a gente efetivamente abriu as portas aqui em Maringá no dia 1º de dezembro de 2009. Ficamos os primeiros 2 meses somente em treinamento, a equipe teve só treinamento de linguagem, técnica, etc. E efetivamente começamos a produzir a partir de final de janeiro de 2010. Começamos com uma equipe de 12 desenvolvedores, um desenvolvedor sênior e o gestor, que é o Ramon. É interessante dizer que esses 12 desenvolvedores, eles não eram pessoas muito experientes. Hoje ainda a nossa equipe é uma equipe bastante jovem, a média de idade eu acho que é 25 anos, 24 anos. E essa equipe, metade dela tinha recém saído da faculdade e a outra metade tinha bem poucos anos de experiência de desenvolvimento. Começamos tentando aplicar um pouco da nossa experiência, tentando usar Scrum e XP puro, certo? By the book, tentando aplicar o máximo das práticas que a gente já conhecia. Então começamos realmente falando essas práticas aqui, aplicando todos os dias, e aí a primeira prática é o Daily Scrum. Desde que a gente começou aqui, fizemos Daily Scrum de 15 minutos, aquela reunião em pé, faça chuva, faça sol, todos os dias tem no mesmo horário,
que é às 11h44 da manhã, que, por sinal, foi propositadamente escolhido para que as pessoas sintam fome e vontade de ir embora. Isso é muito legal porque você não fica se enrolando, tentando explicar alguma coisa ou tentando buscar explicação. Você está com fome e tem fome quem presta. Certo? Então, a gente já tentou, inclusive, mudar o horário e não dá certo. Tem que ser às 11h44 e a gente continua fazendo sempre no mesmo horário e no mesmo tempo. Começamos com sprints. Sprints nossos eram de 2 semanas. Nosso sprint era de 2 semanas e ela respeitava o nosso ciclo de build. Usávamos a Velocity para controlar o nosso desenvolvimento, o qual era no esquema tradicional, ou seja, você definia de acordo com o seu sprint quanto que você consegue entregar de tarefas no próximo sprint. Problema técnico é que acabou a bateria. Acabou os 2 microfones. Ficamos um manco aqui. No começo do sprint, nós fazíamos o poker game. Quem aqui conhece o poker game? Beleza. Então nós fazíamos o poker game no início da iteração do sprint, para poder fazer as estimativas de tempo e quais são as cartelas que iriam ser tratadas naquele sprint. Nesse tempo também, nós iniciamos com a lousa padrão, uma lousa comum do Scrum, com do e done, né? Sem modificações, bem by the book, para mostrarmos as cartelas, para ver que todo mundo saiba o que estava fazendo naquele momento. Desde o início começamos com pair programming, tá? A gente sempre acreditou que pair programming realmente é mais rápido e hoje a gente prova, assim, nesses últimos anos a gente prova realmente que somos muito mais rápidos, com muito mais qualidade, aplicando o pair programming em todo o desenvolvimento, certo? Uma das práticas que a gente vai falar mais tarde, acho que é o Keyboard Rotation, que tem bastante a ver com o nosso pair programming. Nós implantamos um processo chamado commit, a hora sagrada. Era um dos poucos processos que a gente efetivamente imprimiu na parede, uma sequência de passos, porque commit a gente considera que é a hora mais sagrada do desenvolvedor. É aquela hora que ele não pode falhar, certo? A metáfora que a gente usa bastante para explicar isso daí é a metáfora de um piloto de avião. Por mais que ele seja experiente, por mais horas que ele tenha de voo, ele tem um checklist e na hora de levantar o voo, ele segue aquele checklist para ver se está realmente tudo certinho. A hora do commit é a mesma coisa, é um checklist que por mais experiente que você seja, você passa para ver se está tudo bem e seu código pode levantar voo com o sistema. Desde o início implantamos retrospectiva. Retrospectiva é, com certeza, o que garante a evolução do processo. Toda melhoria de processo, todos os grandes marcos e mudanças que nós tivemos partiram da equipe. Certo? A gente, na direção, a gente simplesmente facilitava para que as soluções saíssem da própria equipe. A gente, então, começou com a retrospectiva, onde as pessoas falavam o que deu certo, o que não deu certo, sugestões para melhorias, e realmente aplicamos isso desde o princípio, e, sem dúvida, foi o diferencial que fez a gente realmente evoluir. Com outra prática do XP que nós adotamos desde o princípio foi o Move People Around, a troca de duplas. Nesse momento, inicialmente, as duplas eram trocadas só quando terminávamos os sprints, a cada novo sprint, aí havia as trocas de duplas. Essa troca de duplas, ela foi sendo testada por várias maneiras. Vamos trocar uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, que foi o inicial, e chegamos até a trocar a cada 2, 3 dias. Hoje nós estamos usando o novo People Out de 1 semana, e assim, esse é o ponto alto que nós achamos para Maringá. Outra coisa foi, nessa época, o Marcelo, ele era o desenvolvedor sênior, e ele fazia, além de desenvolvimento, ele fazia o trabalho de Customer Proxy. Ou seja,
ele que repassava para a equipe de desenvolvimento as necessidades do cliente. Tá? E a partir, só que com isso ele ficava comprometido entre desenvolver e representar e assessorar as duplas de acordo com as necessidades do cliente. Aqui a gente tem o exemplo da nossa primeira lousa. Gostaria que vocês prestassem atenção. Sempre a gente tem várias fotos de lousa e vocês vão ver como ela vai evoluindo com o tempo. Nós somos bem diferenciados do Doing Done, bem by the book de Scrum. Aqui embaixo nós temos um quadro cheio de cartelas, que eram as cartelas impedidas, onde a pessoa não conseguia terminar uma tarefa e ela... Tem como apagar a luz? Já está apagada. Aqui tem. A gente vai tentar... Então, isso aqui era bem tradicional Scrum. Nós tínhamos a Velocity aqui no canto, o dia do sprint final, ou seja, bem by the book mesmo. Bom, março foi um grande marco na história nossa, aqui da UGEC em Maringá, foi quando nós abolimos o sprint. Nós não tínhamos backlog suficiente de cartelas para poder ter um sprint definido, um sprint de 2 semanas ou uma semana que seja. Nós não tínhamos backlog para isso. Dado isso, como nós não tínhamos backlog suficiente, não fazia sentido nenhum ter o sprint. Então, nesse momento, nós abolimos o sprint e aí ficamos simplesmente deixando que a Velocity fosse o fator de ajuste do tempo de desenvolvimento. Chato da gente ficar trocando microfone, mas paciência. Bom, Poker Game agendado. Como a gente não tinha mais a ideia do sprint, a gente não tinha o planning do sprint. A gente não conseguia juntar os desenvolvedores antes de começar o sprint, né? E dado isso, a gente resolveu então começar a agendar na época eram 2 vezes por semana, né? Quarta, terça e quinta-feira, das 4h30 às 18 da tarde, né? Das 16h30 às 18, né? É onde a gente pegava todos os requisitos que chegavam então de fora e a gente, toda a equipe, fazia as estimativas com baralho, poker game. Nesse momento surgiu a ideia, a figura do especificador, que iria fazer o papel do Customer Proxy, ou seja, o responsável por passar para a equipe de desenvolvimento as necessidades do cliente. Nesse momento, nós definimos uma série de procedimentos, um checklist também, para que o especificador pudesse passar essas necessidades do cliente para a equipe de desenvolvimento da maneira mais clara e eficiente possível. Foi aí então que surgiu a ideia da cartilha do especificador, que é nada mais do que um checklist do planejamento da tarefa a ser desenvolvida. Esse checklist ele contém as necessidades, o que precisa constar, quais os testes necessários, etc. Para que a equipe de desenvolvimento possa trabalhar da melhor maneira possível. Bom, o papel do desenvolvedor, olha só, quando a gente pensou no papel do especificador, não foi porque a gente não queria ter o cliente perto, é porque os nossos clientes estão fora. A Object Maringá, ela é uma filial de uma empresa de São Paulo. Então os clientes também estão, em sua maioria, estão em São Paulo. Quando a gente definiu o papel do especificador, é que a gente pegou simplesmente todo o ciclo de vida de uma tarefa, do momento que surge o requisito até a hora que o cara está usando, e a gente quebrou ele em partes. Né? Então a gente separou o que a gente conseguiria fazer aqui, separamos do que deveria ser feito fora, né? E por isso que surgiu o papel do especificador, que basicamente era o cara que estava mais próximo ao cliente. E o papel do desenvolvedor daí começou a ficar mais claro, já sabia qual era o começo, era o meio, entendeu? E o pedaço do final. Mas o especificador era responsável pelo ciclo inteiro da tarefa. Da mesma forma que tinha uma cartilha, então a gente tinha o que era esperado que um desenvolvedor fizesse. E aí surgiram os 10 mandamentos do desenvolvedor. Importante falar que essas práticas elas são complementares. Se a parte do especificador não funcionar, quebra o desenvolvimento. Se o desenvolvedor falhar, quebra o desenvolvimento também. A gente vai mostrar aqui
aqui depois uma fotinha dos nossos 10 mandamentos. A partir disso, dos mandamentos do desenvolvedor é comitar todo dia. Todo dia eu tenho que comitar o código a ser trabalhado, para evitar perdas e acidentes de trabalho, acidentes de percurso. Para isso, então, nós tivemos que aprender a trabalhar com branches. Então, eram criados branches para cada desenvolvimento, para cada OS que a equipe estava trabalhando, e os commits eram ou na branch ou na current, mas todo dia tinha que ter o commit. A partir desse momento, também, nós vimos que a lousa by the book do Scrum não nos atendia. Nós precisamos personalizar a lousa para que ela atendesse às nossas necessidades, né? Como toda prática ágil indica que você tem que melhorar o processo se ele não estiver te atendendo. E é isso que nós começamos a fazer. Bom, como a gente estava com aquela questão da atitude, e fazia parte dessa atitude era simplesmente explicitar o óbvio, não tapar o sol com a peneira, enfim, a gente realmente buscar o melhor o tempo inteiro. A gente percebeu a essa altura do campeonato, né, do ano 1, em março, que o papel que o Marcelo Walter, como desenvolvedor sênior, praticava, não funcionava, porque ele era responsável por commits. Então ele tinha as tarefas dele para entregar. E ele também era responsável por ajudar a equipe. Claro que isso não dava certo. Então a gente percebeu que, na verdade, a responsabilidade maior do Marcelo era fazer com que a equipe entregasse as tarefas. Então a gente instituiu, né, o cargo de supervisor ou coach. Ele era bem papel de coach realmente da equipe, né? E a partir disso ele para de ser responsável pelas tarefas, né, e passa realmente a cuidar da equipe de desenvolvimento de forma reativa. Ou seja, ele ficava lá na mesa dele, cuidando das tarefas dele. Na medida que as duplas de desenvolvimento fossem tendo problemas, ele ia até a dupla, resolvia. E aí a gente também já começou um novo conceito, que é do True Programming, né? Então, em 3, o Marcelo chegava na dupla, participava ativamente daquele micro momento que estava acontecendo do desenvolvimento, e ele, além de assistir a troca de teclado entre a dupla, ele também assumia o teclado, né, e direcionando o desenvolvimento, né? Eu vou aproveitar o gancho aqui e falar do Keyboard Rotation, que isso aqui sim foi uma invenção e foi um marco dos mais importantes, né? Porque quando a gente, por mais que a gente acreditasse em pair programming, a gente nunca tinha aplicado em escala, né? Diferenças de perfis, diferenças de conhecimento e tal, era bastante complicado. E a gente percebeu que, dependendo da dupla, né, a coisa não flui muito bem. Sempre tem o cara que monopoliza o teclado. Eu sou um deles. Eu sou meio estressado, o teclado ninguém pega. E também por perfil, tem caras que ficam inseguros, né, estão começando agora, também não querem pegar o teclado. A gente falou assim, não, gente, temos que fazer essa coisa andar. E não era raro também rolar o pair sleeping, né, porque o cara do lado ficava dormindo enquanto o outro ficava programando. Aí a gente começou a pensar, como é que a gente vai fazer isso? E a gente resolveu colocar uma regra, né, que é o do Keyboard Rotation, forçado. Que falava assim, ó, por um determinado período de tempo, um dos caras vai ficar no teclado e ninguém tá. O cara que está do lado não pode meter a mão. Se ele quer dar alguma opinião, ele vai falar pro cara, meu, faz isso, faz aquilo, mas ele não pode pegar. Entendeu? Quando dá o tempo dele, ele assume e o outro cara também não pode pegar. A gente tentou até usar reloginho de xadrez, a gente saiu procurando e não encontrava, e no final a gente integrou na nossa ferramenta de controle de horas, né, de apontamentos, a gente integrou uma feature, que é o Keyboard Rotation, né, que a cada X tempo, né, ele dá um alarme para que o teclado seja trocado. A gente fez algumas experiências para ver qual que seria o melhor tempo. Então a gente começou com 1 hora, o teclado deu o cara do lado aqui até babava, entendeu? A gente baixou para 10 minutos, aí o cara começava, a hora que começava a entrar no espírito já tinha que entregar o teclado, e a gente conseguiu chegar por alguns testes, né, baixou para meia hora, fizemos várias tentativas e a gente chegou num tempo, que é o que a gente usa atualmente, de 15 minutos. Que é o tempo que a gente considera suficiente para deixar o cara do lado ligado, fica uma tensão um tanto que saudável durante o desenvolvimento, né? Que eu brinco, falo que é o efeito do jogador de futebol americano, porque o cara que está do lado ele fica naquela, me dá o teclado, e a hora que dá o Keyboard Rotation, ele só falta pular do pescoço do cara para tirar o teclado. Isso é bom, então a gente conseguiu ganhar dinamismo com o pair programming.
Aqui, né, não vou ler os 10 mandamentos, mas aqui isso aqui está colado na parede. Né? Os desenvolvedores aqui da Objet conhecem. A gente pega no pé de vez em quando, lembra o primeiro mandamento, lembra o segundo mandamento, tem que seguir. Então aqui a gente já está em junho, metade de 2010. Nós já tínhamos crescido 50% da nossa equipe, de 12 passamos para 18. Não tínhamos ainda um supervisor e um gestor. Nesse período a gente implantou o Jira, que é o nosso issue tracking, certo? Na empresa como um todo. E aí, assim, começou não vou dizer ter problemas, mas começou a ter um pouco mais de overhead, porque você tinha que manter o Jira atualizado e você tinha que manter a lousa atualizada, certo? Isso a gente, com o tempo, foi tentando diminuir um pouco essa distância. A gente trabalha num projeto que é um projeto bem grande, que tem vários clientes, certo? É um único repositório, mas são vários clientes. Cada cliente desses, ele é considerado um projetinho separado. Porém, a nossa equipe, ela atende a todos esses clientes. Então, o que a gente fez? A gente definiu cargas de atendimento desses projetos. Essas cargas, elas são alteráveis a qualquer momento. E aí o GP fala, eu preciso de 5 duplas. Beleza, então agora 5 duplas ficam para esse projeto. Aquele projeto precisa 2, o outro projeto precisa 3, e assim a carga fica mantida. A equipe toda trabalha em para todos os clientes em cima do mesmo projeto. Como é que a gente fez isso no Padro? A gente começou a brincar um pouco de educação artística de 4ª série, né, e colocamos fitas durex coloridas, cada um indicando qual que é o projeto daquela tarefa. Certo? E aí o nosso quadro começou a ficar cada vez mais bonito. Vocês já vão ver ele. Implantamos Code Review. Code Review é uma prática que, embora ela não seja obrigatória em nenhuma metodologia ágil, ela é altamente recomendável e a gente percebeu que realmente traz bastante qualidade para o código. Você, ao final do código, você fazer uma inspeção formal daquilo lá. Quem fazia isso era o supervisor junto com a dupla. Bandeiras. Esse também acho que é um dos marcos mais importantes, um dos que eu mais gosto. Surgiu numa retrospectiva. Como eu falei, as melhores ideias do nosso processo sempre saem da nossa equipe. A ideia era a seguinte, eu vou falar já meio junto com o Nurse Round, era justamente a dificuldade da gente conseguir gerenciar, como a gente já estava com 18 desenvolvedores, conseguir gerenciar quem já teve alguma assistência naquele dia, ou efetivamente um cara que estava parado e a gente precisava ajudar. Então, numa dessas retrospectivas surgiu a ideia, por que a gente não coloca então uma marcação, né? Por que a gente não põe uma bandeira, falando, cara, bandeira vermelha, né? Estou subindo, socorro, né? E a gente gostou tanto que a gente também resolveu atacar de professor de 4ª série, e a gente desenvolveu uma bandeirinha de cartolina, várias bandeiras de cartolina, onde cada dupla de desenvolvimento tinha o seu joguinho, 3 cores, né? Amarelo, vermelho e azul. Amarelo ninguém passou aqui hoje, né? Para dar uma ajuda. Vermelho, estou parado, não consigo fazer mais nada. E azul, terminei meu código, preciso de code review, né? O amarelo, as bandeiras entraram forte porque nesse momento a gente tinha percebido que ficar de maneira reativa não era bom, né? Porque também dependia do perfil da dupla. Dependendo da dupla, ele ficava reclamando o tempo todo, né? Dependendo da dupla, não falava nada e caía em armadilha e travava em algum momento, entendeu? Dependendo da dupla, às vezes acertava, mas cada caso era um caso. Então a gente pensou, ao invés de a gente ficar reativo, vamos fazer de forma ativa. E aí a ideia das bandeiras amarelas, em que o Marcelo, ele passava diariamente em cada uma das duplas, fazendo acompanhamento no True Programming. Então, já sabe do Keyboard Rotation, então ele chegava, assistia um turno de teclado, que era o atual, assistia o seguinte inteiro, né, porque ele chegava cortado no meio do turno, e assumia o último. Essa é a ideia do Nurse Round. Nurse Round é a ronda da enfermeira,
Eu brinco aqui, eu falava, era a ronda da enfermeira do corredor 9. Ainda bem que o Marcelo não ia de saia trabalhar. Mas assim, ele era bem de enfermeira mesmo, de hospital, de você ir lá olhar os seus pacientes. O Marcelo já não contava mais, então isso era importante. Ou seja, isso torna o coaching de forma muito mais ativa do que reativa, certo? É uma mudança bastante grande, porque a gente percebia que muitas vezes a dupla, ela achava que ela estava andando no caminho certo, mas ela estava indo completamente num caminho errado e ela mesma não percebia. Então o fato do supervisor, depois tivemos mais algum supervisor, passar sempre na dupla e de forma ativa, sempre deixava as coisas nos trilhos. Nós passamos a usar MPA programada. Isso é bem engraçado porque a gente fazia o MPA, troca dos pares, e aí assim, a gente no início falava, com quem que eu vou fazer par? Sei lá, faz com quem você não fez par ainda. Então tá bom. Aí no outro dia, com quem que eu vou fazer par? Sei lá, se ajeita. Só que com o tempo, algumas pessoas não faziam par com ninguém, simplesmente porque a organização numa equipe muito grande é um pouco complicado. Daí as pessoas falam, eu nunca fiz par com fulano de tal, eu queria fazer par com ele, mas nunca dá certo porque ele já vai fazer par com outro e assim por diante. E aí o que a gente começou a colocar na mão, estabelecer uma regra que todo mundo vai ter que fazer par com todo mundo, certo? Colocamos uma tabela lá, tal dia até tal dia, fulano com ciclano, tal dia até tal dia, e assim você só fazia par novamente com a próxima pessoa quando você já tivesse feito par com todo mundo. Nas nossas retrospectivas, surgiam várias ideias de alterações, surgiam ideias também de alterações do nosso processo vindo das outras sedes, e a gente achou por bem colocar uma triple constraint of changes. Seria uma restrição tripla para que qualquer solicitação de mudança passasse antes dela ir para a votação. É bem simples. Para você sugerir alguma mudança no processo, para que não fique aquele oba-oba que todo mundo... vamos tentar isso, tentar aquilo, tentar aquilo. A primeira coisa que você tem que saber é conheça o processo atual. Saiba como está fazendo hoje. A segunda regra é saiba a motivação por que está sendo feito desse jeito hoje. E a terceira é não vale coisas abstratas, não vale negação do problema. Falar, tem que melhorar o ambiente. Isso não vale de nada. O que é melhorar o ambiente? Para um pode ser uma coisa, para outro... não, tem que colocar um vaso de flor em cima da mesa e tal. Beleza. Aí a gente vai lá e faz. Certo? Então só vale mudanças concretas mesmo. Isso, só para complementar, isso não deixa nada burocrático. Isso não significa que a gente fique uma semana pensando, fazendo um comitê. A ideia é simplesmente responder essas 3 perguntas, né? Tudo certo, não foi raro a gente terminar a reunião de retrospectiva e a gente já implantar a solução, né, a alteração proposta. A própria equipe, ela também ela segue essas 3 regras e ela mesma se impõe. Ela também fala, você não está seguindo, a gente com essa sugestão não está seguindo essa regra. Aqui estão as nossas bandeiras maravilhosas, né, nossa concepção artística. Vocês conseguem enxergar ou ainda está... acho que não tem que desligar. Tá bom. Então imaginem, tem 2 bandeiras, uma vermelha e amarela, era feita de cartolina com uma haste, com um prendedor, um grampo de roupa mesmo, que a gente coloca em cima da mesa. E aqui é uma foto tem um desenvolvedor com um aviãozinho de papel na mão, tá? Isso aí é um detalhe. Aquele cara sentado ali, ó. Tá com vergonha. Pego no flagra. Mas enfim, eu queria mostrar aqui que as bandeiras estavam realmente todas lá nas mesas, né? Essa aí já é a versão 2.0 da nossa lousa. Perceba que aqui a gente realmente já está atacando de professores de 4ª série. Isso aqui é fita de amarrar fralda de bebê azulzinha. A gente comprou na farmácia, porque é difícil arrumar essas coisas, a gente tem que ficar improvisando. E ali embaixo do lado esquerdo, eu sei que está difícil de enxergar, mas onde estão
Estou chegando bem. Não, ele consegue enxergar tudo. Mas ali é onde estão as fitas, né? Cada projeto tem a sua fita. Se vocês conseguem ver, estão presas com cores diferentes cada um dos projetos. Isso dá uma visibilidade bem legal, que é aquela visibilidade macro de como está o foco da empresa. Então, assim, aqui a cor vermelha significa um determinado projeto, a cor azul significa outro projeto. Então a empresa sabe, assim, toda a equipe sabe para onde que está indo o foco da empresa, porque ele consegue ver a lousa toda mais de uma cor, mais de outra cor. O que eu acho mais bacana dessa foto é que aqui já começam a aparecer os gargalos. Aqui já não é a lousa tradicional do instrumento do Idadem, já quebrou, né? E a parte de desenvolvimento, que é uma, duas, três, a quarta coluna, ela é a mais gorda, né? Onde tem maior gargalo. E na metade para baixo são as tarefas impedidas, né? E detalhe, ali em cima a gente tem 13 cartelas em cima e a gente tinha 9 duplas trabalhando. Então alguma coisa estava errada, ou a mesma dupla está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, que é impossível. Ou tinha esquecido de atualizar. Então aqui já começam a aparecer os gargalos e a última coluna é do Code Review. Olha a quantidade de Code Review esperando, né? Então aqui já começa a ter algumas percepções um pouco diferentes de como a gente estava andando. Em setembro, nós tivemos o que eu considero o nosso maior marco desde que a gente está trabalhando aqui em Maringá, que a gente simplesmente começou a olhar que o nosso poker game não servia de nada. A gente fazia uma estimativa e aquela estimativa nunca era cumprida. Primeiro ponto. Segundo ponto, aquela estimativa não tinha nada a ver com o que o cara cobrava do cliente. Às vezes o cara cobrava muito mais, às vezes o cara cobrava muito menos. Aí ele falou, por que a gente faz estimativa? Só para ficar perdendo tempo aqui, passar uma tarde toda, um dia todo só fazendo estimativa, se isso não vai levar a nada? Então a gente, foi uma negociação um pouco com a gestão, mas enfim, a gente falou, que tal não ter estimativa? Na hora assim o pessoal falou, vamos tentar? E assim a gente tentou e a gente segue até hoje. A gente não tem estimativa de tarefa nenhuma. Significa que não tem prazo? Não. Significa que as tarefas, quando elas são criadas, elas têm uma ordem de grandeza. E aquela ordem de grandeza vale para moderar todo o nosso desenvolvimento. A nossa velocity, ela é em função da nossa diferença para estimativa de ordem de grandeza daquela tarefa. Então não é mais a equipe que faz estimativa, a equipe ela recebe a estimativa e ela não tem mais a obrigatoriedade de acertar a estimativa. Ela vai demorar o tempo que é necessário para cumprir aquela tarefa. Outra mudança importante aconteceu com a vinda do Klaus no escritório. Ele olhou e fez... porque o pessoal fazia pair programming todo torto, porque nas mesas tinha gaveteiro, né? E aí o pessoal costumava estourar o joelho no gaveteiro, ficar xingando várias vezes por dia. Tinha a hora do xingamento, né? Você toda vez dá uma porrada na quina do gaveteiro, levantava a mesa e saía mancando. Então foi tirado os gaveteiros das mesas e foi criado um gaveteiro comum. Ela ia ter as gavetas para as pessoas usarem as gavetas para ter as suas coisas particulares. E também nesse momento tirou-se o gabinete, né, debaixo da mesa, que colocava embaixo para deixar a mesa mais limpa, mas isso também atrapalhava o pé. As pessoas ficavam tortas também para fazer o pé. Então, isso é bem contraintuitivo se você simplesmente achar que eu quero fazer um ambiente mais clean possível. Um ambiente clean é você colocar gabinete debaixo da mesa e colocar gaveteiro, para que não fique nada em cima da mesa. Mas isso atrapalha o desenvolvimento, certo? Então a gente falou, qual que é a nossa prioridade? A prioridade é fazer o desenvolvimento bem feito, fazer o pé bem feito. Então, a gente abriu mão do ambiente mais clean para dar maior qualidade do pé. E também deixar o ambiente mais saudável, né? Senão daqui a pouco tenha perdendo o desenvolvedor porque estava quebrando o joelho. Nós implementamos um ambiente padronizado com a troca dos pares. Imagine assim, a pessoa vai trocar de máquina
e aí o cara chega naquele pé, o diretório está diferente, a ferramenta que o cara usa é diferente, e etc. Sempre tinha um bom tempo, gastava-se até você se ajeitar com aquele par que você está entrando. O que a gente fez? A gente falou, não, vamos definir quais são os padrões, a equipe define como que é melhor a estrutura de diretório, como que é melhor quais as ferramentas utilizarem, e a gente automatiza tudo isso. Certo? Então a gente desenvolveu algumas ferramentas que deixam todo o ambiente dos desenvolvedores igual, e aí não importa efetivamente qual máquina que o cara está, sempre vai estar nas mesmas configurações. A gente automatizou o máximo possível e isso ajudou pra caramba, gente. Aqui está a foto do gaveteiro comum. Ó, a gente não tirou gaveteiro, a gente removeu eles debaixo da mesa e colocamos um gaveteiro comum. Final do ano de 2010, estávamos já com 24 desenvolvedores. E o João já estava aqui, o João Serra veio de Curitiba e era o segundo supervisor e continuávamos com o mesmo gestor ainda hoje. Ainda bem. Bom, esse foi uma outra alteração que nós fizemos na nossa lousa. A lousa foi evoluindo e lembra que na outra imagem da lousa nós tínhamos a parte das cartelas impedidas, era um pedaço da lousa, e a parte de review, outra parte da lousa. Nós percebemos que tínhamos problemas também na lousa, que nós não sabíamos identificar onde estava o erro, quando estava sobrando cartela ou faltando cartela na lousa. Dado isso, nós criamos a ideia de uma lousa com um inbox, onde podíamos identificar exatamente qual a dupla, qual a mesa que estava trabalhando em qual cartela. Então ficava fácil identificar se a dupla estava trabalhando com coisas a mais ou tinha deixado de atualizar a lousa, porque nós conseguimos identificar exatamente quem é que estava fazendo a coisa errada. Aí está a foto da lousa 3.0 com os inbox. Né? Cada inbox, vou falar mais rápido aqui, cada inbox tem a primeira linha, que é a tarefa efetiva que a dupla está trabalhando. Embaixo, do lado esquerdo, na segunda linha, seriam as tarefas impedidas. Do lado direito, as tarefas para revisão. Né? Então aqui ele também já começa a ter os rudimentos do Limited WIP. Nós fizemos, em fevereiro de 2011, começamos a fazer a interação entre o Gira e a nossa ferramenta de apontamento de horas. Porque fazendo isso, nós ganhamos bastante em termos de sincronização do Gira com a lousa. Porque tínhamos o problema da lousa não estar acompanhando corretamente o Gira. Então acontecia muito da lousa estar de um jeito, eu olhava no Gira e estava completamente diferente, porque deixava de avançar passo, ou deixava de atualizar o status da cartela. Também tem a questão do orçamento na cartela sem velocity, né? Lembra que inicialmente a gente aboliu as estimativas, mas elas vinham de fora, e a gente ponderava pelo velocity e colocava então para desenvolvimento com o velocity. O problema disso é que o desenvolvedor, mesmo que inconscientemente, ele vai sempre gastar todo o prazo da cartela. Vai chegar num ponto que ele vai começar a melhorar ela sempre. Então existia uma tendência que a nossa velocity piorasse sempre gastasse todo o prazo disponível, então você sempre estourava e não terminava antes. Então a gente resolveu remover o fator da velocity da cartela para que a gente conseguisse manter o foco, né, e também, além da qualidade, claro, conseguir terminar o mais breve possível. Também nesse momento nós percebemos que ficar atualizando no Excel o mapa, né, dos MPAs estava bastante complicado dada a quantidade de duplas naquele momento. Então começou a desenvolver um algoritmo para a criação das duplas, o Move People Around semanal. O algoritmo pseudogenético, né? Bem pseudogenético que ainda está passando por mudanças, ele ainda toma uns capotes fortes. Logo depois disso teve, essa é uma das minhas partes disparadas, prediletas, né? Que foi a instituição do Med Team, né? Onde teve um treinamento interno
em que eu lembro de uma reunião, a gente conversando, falou como que a gente pode batizar, que nome que a gente pode dar, e acabou surgindo o MED, né, que é a Maringá Agile Developers Team, né? Então a gente resolveu fazer esse trocadilho, fizemos a camiseta durante esse treinamento. Quem está de caveira aí, de MED, são os desenvolvedores da Object, alguns deles, e foi tão legal isso, porque daí a gente passa a ter uma identidade mais forte, né? E o pessoal comprou realmente a ideia, né? E tanto que hoje nós já temos 6, 7 modelos de Mad Team. Eu estou com um, o Marcelo está com outro, todo mundo tem um monte de Mad Team espalhado por aí. A gente ganha então identidade, isso é muito, muito legal, e a equipe incorporou isso. Outra coisa que fizemos foi colocar os processos da equipe, em vez de uma lista, né, um monte de folhas pregadas na parede contendo um texto sobre o processo, tanto o processo de desenvolvimento quanto o processo do commit à hora sagrada. Nós transformamos esses dois textos em um gráfico para ficar visualmente mais fácil de entender, mais rápido de perceber a importância e as conexões desses processos. A gente tinha um problema de visibilidade para fora, né? Porque quem gerava demanda para a gente estava em outro escritório. E chegou um belo momento em que Marcelo e João, já trabalhando como supervisores, passavam boa parte do dia deles fazendo um follow-up da situação das tarefas, né? Das tarefas desenvolvidas em Maringá. E dado isso, a gente resolveu, vamos parar com esse negócio aí, vamos automatizar, vamos colocar isso de uma maneira visível. Então a gente inventou a famosa fila das nossas tarefas, né? Vocês vão ver uma fotinho daqui para frente, e a gente então devolve o controle, a visibilidade para fora de maneira automática e libera Marcelo, Walter e João para fazer trabalhos mais nobres, né? A gente, com o uso das bandeiras, a gente percebeu que ainda faltava um pouco mais de agilidade, mesmo porque muitas vezes as duplas esqueciam bandeira levantada de um dia para o outro, você não sabia se você já tinha passado naquela dupla sim ou não. Pensem que a gente está com uma equipe já de 24 desenvolvedores, na verdade já estava com perto de 30 desenvolvedores, e aí ficava bastante complicado. Aí a gente falou, a gente usou a metáfora da enfermeira, e o que a enfermeira usa para passar nos pacientes? Ela usa uma prancheta. Então, por que o supervisor não pega uma prancheta também e passa nas duplas e ele controla? Ao invés de então, toda a equipe ter que ficar controlando, somente o supervisor que controla através da prancheta. Outro também, esse acho que, se for falar, né, todos os marcos eu gosto, mas esse aqui foi um dos que realmente trouxe mais resultado, que é o foco em terminar. Isso foi uma conversa que surgiu com o Klaus também, no escritório. Lembra aquela lousa cheia dos gargalos aparecendo na parte de desenvolvimento, depois na parte de code review? E a gente percebeu que todo o nosso processo estava voltado para começar coisas novas. A gente nunca podia parar, nossa premissa. Então a gente sempre queria coisa nova, coisa nova, coisa nova. Então a tarefa era impedida. O que acontecia? O desenvolvedor ia lá na próxima, pegava e no final a gente começava um monte de coisa e não terminava quase nada. Aí nessa conversa falou assim, gente, a gente tem que trocar o nosso foco, e a gente então fez mais uma mudança na nossa lousa para favorecer a preocupação em terminar as tarefas e cada vez que você termina, aí sim vai puxar o desenvolvimento novo. Então você não empurra desenvolvimento para a lousa, você tira desenvolvimento da lousa. É um approach tanto quanto sutil, mas que o resultado é gritante, não tem nem o que comentar. A gente até ficou bravo depois de tão óbvio que era e a gente não percebe. Às vezes precisa de alguém para te apontar o óbvio. Então, como que a gente fez isso? Através a gente viu, por exemplo, estava claro, né, que o Gargalo era o supervisor lá nos code reviews, e o que acontecia na prática? Muitas vezes não dava tempo do supervisor fazer o code review e ele acabava integrando o cara sem code review nenhuma. E a gente falou, se uma outra dupla fizer o code review, já é muito melhor do que ninguém fazer o code review. Então a gente passou a fazer o code review cruzado, onde uma dupla, quando ela termina a tarefa dela, a primeira coisa que ela faz é fazer o code review de alguma outra dupla que já tenha terminado. Isso você está demonstra claramente um foco em você terminar as tarefas o quanto antes e atacar realmente onde estão os gargalos. E o doing ficou apenas com a cartela atual.
Então, se vocês forem ver depois na lousa, só tem uma cartela visível. Se tiver algum impedimento, o impedimento fica imediatamente, fica colado mesmo atrás, para que quando a pessoa tire aquela cartela, ele vai tentar primeiro resolver também as tarefas que estão impedidas. Qual que é outra vantagem disso? A vantagem disso é você estar usando fita durex para colar cartelas no quadro, e mais do que 4 ou 5, não dá porque cai tudo, certo? Então você na hora você vai colar mais uma, putz, não está colando aqui, vamos ter que resolver essa tarefa. Putz, é aí mesmo, essa é a ideia, vamos resolver as tarefas, vamos tirar as tarefas do quadro. Em frente aqui tem uma história ótima, assim, que é do Estamos Kanban, né? Tava eu e o João no mesmo carro, voltando de Curitiba do casamento daquele rapazinho ali, o Nodari, e teve um rapaz, o Igor, que trabalhava com a gente, ele manda pra gente, mandou no meu celular um artigo falando sobre Kanban. Então, daí o João dirigindo, eu lendo o e-mail, e foi uma surpresa muito agradável, vendo as premissas e tal. Eu olhei pro João e falei assim: ih, João, tinha Kanban. E a gente já conhecia, a gente tinha ouvido falar, mas a gente efetivamente não estudou para implantar. O Kanban surgiu naturalmente, né? Foi meio uma evolução mesmo do nosso processo. A gente foi mudando os processos, até que a gente descobriu que o que a gente estava fazendo era Kanban. Então aqui está a nossa lousa, aqui do lado direito, só com as cartelas mesmo do Doing. Lá do lado esquerdo está a fila, que é a nossa visibilidade da lousa para os GPs. A gente colocou essa figura aqui só para a gente comparar metodologias, né? Ruby tem mais ou menos 120 práticas, né? Regras. XP13, Scrum 9, 3, vocês vão ver que elas vão simplificando, elas vão diminuindo. Se vocês prestarem atenção na nossa linha do tempo da apresentação, ela faz a mesma coisa. Ela começa com muita alteração, ela começa bem conturbada, ela vai diminuindo. Perceba, quanto mais próximo a gente chega do final, menos alterações a gente tem. É estabilidade e simplicidade. Isso é bem legal. Em setembro, nós começamos com a iniciativa do PlanSec. Nós temos agora alguns alunos aqui. O PlanSec é um programa... Quem é PlanSec aí? O PlanSec é uma iniciativa do governo, uma parceria com entidades privadas para prover treinamento técnicos para pessoas em busca de empregos. A Objective sempre teve essa preocupação, nós particularmente gostamos muito de disseminar esse conhecimento, e o PlanSec caiu como uma luva, e a gente resolveu encarar uma turma onde a gente está ensinando como trabalhar com metodologias ágeis, como trabalhar com orientação a objetos. E aí, assim, a turma do PlanSec, ela faz, se vocês depois quiserem perguntar, eles aprendem em pé. A gente tem um quadro de To-Do, Doing, Done na sala de aula. A gente tem retrospectiva, a gente tem Daily Scrum na sala de aula. Certo? Então a gente está aplicando na prática, no ensino, o que a gente tem aprendido no nosso treinamento. Outra coisa também, nós resolvemos colocar na nossa lousa de commits a figura dos radiators, céu e inferno, para que no momento que o desenvolvedor, a dupla, terminou a cartela, ela vai colocar na lousa de commits, ela vai indicar se aquele desenvolvimento foi legal, correu tudo a mil maravilhas, então vai colocar mais perto do céu, e se foi uma droga, aconteceu um monte de problema, quebrou, o prazo estourou, tudo deu errado, então vai colocar mais para o inferno. Essa é a ideia, é mais um feeling mesmo do desenvolvedor. Então tem, em cima assim, realmente, não dá para ver, né? Mas assim, é um desenho de um céu estrelado, maravilhoso, certo? E embaixo é o fogo do inferno. Então é aquilo que não deu nada certo. E assim, tem a ver com prazo, tem a ver com contextualização, tem a ver com o cliente não estava disponível. É o sentimento do cara, é o sentimento que a dupla que está integrando passa naquele momento. E o engraçado é que acabou demonstrando uma coisa bem contra-intuitiva para a gente. Hoje, como estamos? Estamos com 34 desenvolvedores, Crescendo. Estamos com 8 proxy clients, que são os especificadores. Estamos com 3 supervisores,
eu, João César E o Dog tá ali. o Dog, tá ali, que era um membro da equipe, que O cara do aviãozinho. não sei Como ele ficava só brincando, falou, não, vamos trazer ele para Para desenvolver. você ser supervisor, você tem que aprender a fazer aviãozinho no projeto. temos o gestor, Continuou o Ramon. e sim, Ainda bem. fazemos o Scrum nosso de cada dia com 54 pessoas em 13 minutos. E temos provas vivas aqui. Gente, a gente está indo meio na contramão, né? Porque a gente está com uma equipe bastante grande. Nós temos os nossos motivos, isso pode ser bastante conversado numa outra palestra, mas a gente de verdade acredita que a gente está fazendo a melhor coisa possível para a nossa equipe atualmente. O que a gente acredita fortemente é assim, uma equipe de 10 pessoas, ela proporcionalmente é muito mais rápida que uma equipe de 54 pessoas. Mas nós temos uma equipe de 54 pessoas e nós queremos ser muito mais rápido do que qualquer outra equipe de 54 pessoas. E para finalizar aqui, a gente vai fazer uma demonstração, se 5 minutos ele já subiu a placa, se Murphy deixar, que é da lousa virtual, que é justamente a convergência de tudo isso que a gente falou. Ele sempre olha a lousa, a parte gerencial, né? Tem a parte que é visual, que vai para a equipe, que é para a equipe toda saber o que está acontecendo, e tem a parte da gestão, issue tracking, cobrança de clientes. Então, a gente buscou também soluções no mercado, não existe, né? Principalmente porque a gente é multiprojeto. Então, a gente resolveu fazer em casa e vai entrar no ar. A última versão de lousa, né? A gente começou desenhando, depois ele estava com fita crepe e agora a gente virtualizou para que essa lousa fique disponível nas 3 sedes da empresa e nas várias salas, já que é o objetivo que tem. A gente vai montar aqui a lousa mesmo. O que a gente acredita, ainda assim, lousa na parede é o nosso melhor radiator, certo? A gente não abre mão disso. A questão da ludicidade, as pessoas têm que chegar, ir no quadro e arrastar uma cartela de um lado para o outro, certo? Só que a gente quer que faça isso tudo integrado com o nosso issue tracking, com o nosso controle de gerenciamento, lá, o nosso controle de gestão, nosso gerenciamento eletrônico. Então a gente começou a brincar um pouco e aí assim, o que a gente fez? A gente não tinha muita verba para comprar uma tela de 200 polegadas, touchscreen, né, para a gente poder fazer. Nossa verba estava um pouco curta, aí a gente resolveu inovar um pouco. E o que a gente fez? A gente desenvolveu uma lousa, um software que funciona HTML puro, e a gente pegou um controle Wii, certo? E a gente usa o controle Wii com uma câmera de infravermelho. E temos um LED infravermelho que representa o mouse da aplicação, certo? Se funcionar aqui, a gente vai mostrar isso rodando. Vamos lá. Se a gente não conseguir mostrar, depois da apresentação a gente fica aqui, né? Não, hoje tem que funcionar. Hoje tem que funcionar. Peraí. Muda o foco lá para cá. Só um pouquinho, pessoal. O controle Wii ele se conecta como um componente via Bluetooth, ele se conecta, e o software que a gente está usando para emulação do mouse em si é um software open source que um japonês lá resolveu disponibilizar, só que ele tem alguns pequenos bugs. Se você desligar tudo, você tem que remover o componente Bluetooth e colocar de novo. Se alguém, de repente, tiver curiosidade e perguntar, mas vocês já não pensaram em Kinect? Já pensamos em Kinect. Já fizemos testes com Kinect. Funciona. Porém, o Kinect
O SDK da Microsoft saiu agora em setembro, outubro, se não me engano, e a precisão dele ainda não está muito boa. Embora assim, ele seja bastante preciso na captura do esqueleto, você não consegue ficar estático com a mão, e aí o mouse fica andando para cima e para baixo, para cima e para baixo, você não consegue clicar onde você quer realmente acertar. Então, na verdade, a gente tem que melhorar um pouco, e a gente já está fazendo isso, para a questão da usabilidade. Não é nem uma questão técnica, e sim uma questão de usabilidade do software. Então, aqui a gente vai mostrar como, se Deus permitir, e o azar do Ramon. O Ramon é o cara mais azarado que eu conheço na face da Terra. Assim, quem já convive com ele há mais tempo sabe que isso aqui era premeditado, não funcionar. Isso, assim, funcionar seria muito, muito diferente. 3 vezes antes de começar esse negócio. Vou mostrar no mouse. O que é? Acho que eu vou sair do palco, deve funcionar. Vamos mostrar no mouse, daí depois da apresentação, lá depois das 6, a gente mostra com o Mi. Ou na hora, não, a gente mostra na hora do coffee break. Aí o Ramon vai falar, tomar um coffee break e a gente mostra aqui.